Olá, nesse vídeo eu vou responder a dúvida do Eduardo Silva, que é a seguinte: preciso que o valor de uma célula arredonde para cima, se essa célula for ímpar, e que isso só aconteça se outra célula aparecer valores como 0,25, 0,75, 1,25 até o valor 10. Passou um exemplo aqui. Então, eu vou marcar alguns pontos importantes. Então, a função para arredondar para cima. Uma condição, a célula tem que ser ímpar. Esse célula tem que ser ímpar, eu estou considerando que o Eduardo quis dizer que a linha que a célula corresponde é ímpar. Então pode ser que não seja isso, mas entendo que com o que eu vou passar também seja possível resolver o problema. E uma outra condição é que uma determinada célula tem que ter os valores que ele informou aqui. Com esses valores que ele informou, dá para perceber que começa no 0,25 e sempre vai somando 0,5 a cada número até chegar a 9,75. Então não vai chegar a 10, vai ser menor que 10. Então para isso a gente vai precisar de algumas funções. Eu montei uma planilhinha bem simples aqui, dividindo parte a parte, para ficar mais fácil de compreender. Então a primeira coisa que vai ter que ser feito é verificar qual é o número da linha. Então para isso existe a função lim, que você informa qual é a célula e ela retorna o número da linha correspondente a essa célula. Como a gente já consegue recuperar o número da linha, então é possível verificar se essa linha é uma linha par ou uma linha ímpar. Então já existe outra função também, chamada ímpar, onde eu informo um número e ela me retorna se esse número é ímpar ou não. Então, no caso aqui eu tenho dois exemplos. Eu utilizei como referência as células B2 e B3, que é um número par e um número ímpar. Então, falso para número par e verdadeiro para número ímpar. Ele cita também que esses valores que estão entre 0,25 e 9,75 vão estar em uma outra célula. Então, eu criei uma célula aqui só para informar esses valores. E eu dividi essa última verificação aqui em uma outra célula para ficar mais fácil de compreender. Então, o que é possível notar que existe em comum entre esse intervalo de valores que o Eduardo passou? Que ele sempre vai terminar com com 25 ou com 75. Então, o que a gente tem que verificar? Que o número dele tem que ser menor que 10 e tem que terminar com 25 ou 75. Então, como é que eu faço para pegar somente a parte decimal do número? Existe a função int, que ela retorna a parte inteira de um número. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse primeiro caso. Então, qual que é a parte inteira? 0. Então, como que eu faço para saber qual que é a parte decimal? Eu subtraio do próprio número a parte decimal. Nesse caso, é 0,25. Então, por exemplo, do valor de baixo, então igual a int 1,25, me retornou o valor 1. Então, eu subtraio 1,25 da parte inteira dele. Então, aqui eu tenho, com essa função int e uma subtração, eu consigo saber qual que é a parte decimal do número. Então, eu fiz em duas etapas. Eu tenho mais outras duas funções que eu uso aqui, que é a função e a função ou. Então, qual que é a minha regra? Eu vou usar essa inserir função do Excel para ficar mais fácil de verificar a forma. Então, o ele sempre vai retornar verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. Se uma das duas condições for falsa, vai retornar como falso. Então, primeiro, o que eu estou verificando? Se D2 é menor que 10, ou seja, D2 é minha célula que contém esse valor
que condicional, que vai ser de 0,25 até 9,75. Então eu verifico se esse valor é menor que 10, essa é uma condição que o Eduardo passou aqui, o valor até 10, mas como sempre é acrescentado 0,5, não vai chegar ao valor 10. E uma outra condição é essa outra verificação. Vou abrir ela aqui também pelo Excel para ficar mais fácil visualizar. A função ou ela vai retornar verdadeiro sempre quando uma das duas funções, ou na verdade uma das duas condições, forem verdadeiras. Então, para esse primeiro caso, eu peguei o valor 0,25, subtraí a parte inteira dele. E estou verificando. Se 0,25 menos 0 foi igual a 0,25, então nesse caso é verdadeiro. E também estou verificando o quê? Se D2 menos a parte inteira dele é igual a 0,75. Então sempre vai ser uma das duas vai ser verdadeiro, considerando esse cenário que ele passou. Então, toda a função junta ficaria dessa maneira. Então, E, se D2 menor que 10, ponto e vírgula, ou D2 menos inteiro de D2 é igual a 0,25, ou D2 menos inteiro de D2 foi igual a 0,75. Exatamente o que eu estou falando é a condição que ele passou. Tem que ser um valor menor que 10 e tem que seguir essas condições. Então, uma característica em comum é sempre que vai terminar em 25 ou 75. Então, essa função, ela faz isso. Para finalizar, então, juntando tudo, o que eu fiz? Eu usei a função C e a função E novamente. Então, como eu fiz separado por partes, e agora eu estou juntando tudo em uma função. Eu achei mais fácil fazer assim para exemplificar, mas se o caso o Eduardo queira usar tudo em uma célula só, ele pode. Só que eu acho que vai dificultar se caso ele precisar dar manutenção nessa fórmula aqui. Então, o que eu verifico? Se o C2, ou seja, se o número é ímpar e se essa condição que foi passada do intervalo de números, na verdade do conjunto de números que ele passou, se é verdadeira. Então, se é ímpar e for um dos números que ele passou, é realizado o arredondamento para cima. Esse arredondamento para cima, eu considerei, aqui ele passou o valor 51, mudaria para 52. Como é que é um número inteiro e aqui eu não entendi como o Eduardo quis dizer com 51 arredondar para 52, mas aqui, com essa função, ele poderia alterar essa parte, que é aqui onde que está o que vai ser feito quando ocorrer essas condições que ele falou. Se não for não atender as condições, simplesmente vai pegar o valor que foi informado aqui. Então aqui já é realmente a fórmula funcionando. Então, para o primeiro caso, onde a linha é par, mas a condição que ele passou aqui dos valores condicionais ela é válida, mas só que a linha ela é par, ela não é ímpar, então o resultado permanece sem o arredondamento. Para o exemplo de baixo, a linha é ímpar e atendeu a condição que está esse valor que foi informado, está entre aquele conjunto de valores que ele passou, então ele arredondou para cima. Eu vou colocar um valor aqui qualquer só para mudar e a gente realmente constatar essa informação se está funcionando certinho. Então 1,26. A parte decimal é 26, então não entraria na condição lá, porque é diferente de 25 ou 75. Então ele retornou o mesmo número. Então se eu colocar 9,25, ele arredonda porque está na condição. 9,75 arredonda porque também está na condição. 10 ele não arredonda. Se eu colocar 10,25 ele também não arredonda porque já é maior que 10. Bom, é isso aí. Eu espero que tenha atendido a dúvida aí do Eduardo. Caso não tenha atendido, pode deixar nos comentários que eu tento explicar alguma parte que você talvez não tenha entendido. Mas todas essas
funções, com exceção da lim. É ímpar, eu não lembro de ter criado aqui no canal, mas é bem simplesinha, não tem muito segredo. E também arredondar para cima, eu já tenho algum outro vídeo aí no canal. Eu espero que tenha atendido a sua dúvida, Eduardo. Até mais, até uma próxima.